Quando a pessoa dá uma esmola pra gente, a gente quer ficar na rua. Você vai usar droga. Na rua você vai usar álcool. O município de Cascavel, ele tá preparado para atender essas pessoas. É só procurar abordagem social, que ninguém passa fome, nem dorme na rua. Ao invés de dar moeda, marmita, faz o contato com o serviço de abordagem social da Secretaria de Assistência Social. A ajuda de verdade está no acolhimento. Prefeitura de Cascavel, cidade unida e pra frente. Fala galera, no ar mais uma edição do nosso Gazeta Esporte Clube, a nossa resenha semanal sempre falando de muito futebol e outros esportes, mas claro que o futebol é o nosso carro-chefe. Aqui comigo na nossa bancada no estúdio da Gazeta do Paraná, Gabriel Porta e Bruno Rodrigo e claro, os mantos. Os mantos dos dois finalistas do Campeonato Paranaense, mais uma final do interior para a glória do futebol do interior. Dá pra falar? Chupa, capital? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Luciano. Oi, Papinha. Tudo bem? Nosso E diretor, aí? né? Nosso Diretor Papinha. Tem que cuidar com essas frases aí, porque não pega bem sempre. Que legal, né, Lúcio? Desde 2021, né? Cascavel, quando foi até o Cascavel e o Londrina na final. Agora, dois times do interior de novo. Merecidíssimo. O que o Maringá fez ontem, acho que vai ficar para a história do clube. Desde quando aquela vitória contra o Flamengo na Copa do Brasil, lá no Willie Davis. E é a prova de que um projeto bem consolidado, com boas intenções, ele tende a dar certo a longo prazo. É isso que o Maringá tem feito, com o presidente João Vitor Mazer. E principalmente com o nome, o centro de tudo, Jorge Castilho, técnico do Maringá, que engoliu o Mozart nas quartas e agora passou pelo Barbieri de uma maneira assim que, né, parece um cara que já tinha treinado times de alto escalão no futebol brasileiro há muito tempo, né? E aí a gente fala de um Barbieri e do Mozart. Parabéns ao Maringá, terá minha torcida na final desse Paranaense. Bom, não precisa nem titubear. Jorge Castilho é o maior treinador da história do Maringá Futebol Clube. Ponto. Não Bruno. tem como, né? Sim. Então, faz o quê? Faz 3 anos que ele tá lá? 4? Não faz mais. Ele já foi o treinador que recolocou o Maringá na elite do desde Paranaense. Desde então comanda, foi 2021, né? 2021 ele 2020 ele subiu, 2021 já era o treinador. 2022 veio a primeira final, o ano passado a segunda final do Castilho e agora... É um time com uma história curta, né? Então, com certeza, o Jorge Castilho é o maior treinador. Uma vitória ontem categórica do Maringá sobre o Atlético, acho que... Maiúscula. A gente falou aqui, o Atlético era favorito, mas favoritismo não entra em campo, né? O que entra em campo é a bola jogada e o Atlético não jogou bola. O Maringá soube se aproveitar das oportunidades que teve e conquista uma vaga histórica na final. Histórica porque é uma final do interior que a gente não via desde 2021. É a segunda final... Não, Segunda seguida, Du. segunda final consecutiva do Maringá, quarta Quarta na história. na história. Lembrando que a gente tá falando do Maringá Futebol Clube, tá? Maringá Futebol Clube. Não Grêmio, misture- Maringá, outros 500. Cara, quando um time do interior chega numa final tirando os dois grandes da capital, Chegam com autoridade. chega com autoridade e é dispensar que talvez esse time do Maringá seja favorito na final. Eu ainda acho o Operário mais time, mas pelo que vem jogando, o Maringá acho que hoje assume esse caráter de favoritismo. Tem questão de jogar fora o segundo jogo também, mas enfim, se fez 3 lá no Atlético, lá na Arena Baixada, eu acho que pode muito bem complicar a vida do Operário também lá no Germano Krieger. E na coletiva o próprio Jorge Castilho pontuou justamente isso. Nas duas situações, no mata-mata do Paranaense, ele decidiu fora de casa, contra Coritiba e contra Atlético. Acho que é um ponto que coloca o Maringá favorito, não sei, mas faz com que o time chega muito gigante para essa decisão. Se bem que o nosso querido Fantasma, ele sofreu mais em termos de Campeonato Paranaense no mata-mata, mas ele
reverter uma situação que parecia que não conseguiria diante do Londrina. Então acho que vai ser uma... Eu apontaria uma das melhores finais aí dos últimos anos em termos de Campeonato Paranaense. Uma final que com certeza vai ser decidida em pênaltis, né? Pênaltis? Eu tenho certeza que vai ser em pênaltis. É impossível. Dois times que tomam poucos gols, dois times que também não são tanto de balançar as redes. Até o Maringá ontem fez um 3-0. Ficou até, né, até estranho, né? Mas pelo placar, muito, muito elástico. Mas eu tenho certeza que vai ser decidido em pênaltis essa final aí, cara. Na semifinal de 2022, me corrijam se estiver, acho que foi uma decisão por pênaltis entre Maringá e Operário. A outra semifinal daquele ano foi entre Curitiba e Atlético. Se não me falha a memória, foi uma decisão por pênaltis também. Enfim, temos as finais, os 2 jogos já definidos. O primeiro, então, sábado, dia 22, no Willie Davis, mando do Maringá, e depois a decisão no dia 29, lá em Ponta Grossa, no Germano Krieger. Os 2 jogos às 4 da tarde. Me incomoda o fato dos 2 jogos serem no sábado. Sendo que nesse fim de semana é data FIFA, não tem nada. E o outro não vai ter nada também, porque o Campeonato Paulista acaba na quinta. Então Exatamente. a Record, a RIC, que tem o direito de transmissão, poderia jogar esse jogo para domingo nos 2. Eu acho que, pensando em futebol, o futebol é no domingo. O futebol não é no sábado, na TV. Enfim. Não é algo que nos cabe também. Exatamente. Inclusive, Falando- teve muita reclamação do Maringá. Você falou da transmissão ontem, partida exclusiva no canal do Atlético. O Maringá ficou muito na bronca ainda. Agora acabou isso. Agora acabou. E espero que pro ano que vem repensem esse. Repensem. Tem a lei do mandante. Muita coisa precisa ser repensada, né? Isso é uma das principais. Eu sou favorável que os times menores, se acontecer isso, vão lá e fechem as eles também. Pronto, Exato. acabou a bagunça. Se 2 podem, os outros podem também. Direitos iguais para todos. Exato. E teve a nota triste, o ônibus do Maringá, alvo de depredação, Isso que eu iria falar. vandalismo, violência depois da partida de ontem. Enfim, Dogão, Jorge Castilho, gosto do teu trabalho. Parabéns por ter conduzido o Maringá mais uma vez a uma decisão do Campeonato Paranaense. Vale destacar um pouco o Operário também, né? A gente não conseguiu falar porque o jogo foi na terça. Perfeito. Então, um negócio mais distante. Mas o Operário dominou o Londrina lá. Pelo menos o primeiro tempo e o início do segundo tempo foi de pleno domínio do Operário, tanto que abriu 2-0 e depois Londrina teve que o buscar o Londrina teve que golzinho. buscar um golzinho num golaço de falta do Iago Teles, que não, pra mim, o Iago Teles não começa a Série C no Londrina. Eu Falamos tenho isso disso. na minha cabeça. Falamos disso. Nem ele, nem o rapazinho lá, o centroavante, o Pablo e o Gustavo Pablo. França. São 3 jogadores acima da média que eu acho que vão arrumar uma vaga na Série B, até no time de baixo escalão de Série A, talvez. Mas enfim, o Operário fez um grande jogo. Teve o azar aí de tomar esse gol, mas pra mim o Operário deveria ter se classificado ainda no tempo normal. O pessoal do Londrina tá na bronca com a questão do time entrar pelo empate. Tá em casa e jogar pelo empate. Enfim, mas um bom campeonato do Londrina também. A de se destacar, fazia tempo que o Londrina não fazia um bom campeonato. Foi campeão em 2021, mas foi campeão aos trancos e barrancos. Exatamente. Então, dá de se destacar também o Londrina. Final aberta, eu torço pro Operário. Legal do Operário é que pode voltar a ser campeão estadual depois de quase 10 anos, né? 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E é um time que a gente fala do projeto do Maringá, a gente fala da estrutura que vem se montando, vem se tornando e se montando no futebol interior do Paraná. E o Operário foi um precursor disso, né? Com boas campanhas nacionais e um título estadual, tendo em vista que sempre tem a dificuldade de competir com a dupla Atletiba. Um título estadual para o Operário seria a consagração desse projeto que fizeram lá atrás, né? Desde o título paranaense até a reestruturação do clube pós-rebaixamento. E agora essa nova era, tendo aí a Série B, um clube mais estruturado, com sócios sempre presentes lá no estádio, o estádio sempre cheio. Então seria algo que também viria para coroar esse trabalho, não só que é feito pela galera ali de Ponta Grossa, mas também passa muito por um grupo de empresários, né? O Operário ele é gerido assim, né, Lúcio? Então seria muito interessante também o título pro Operário de Ponta Grossa por esse recorte, né? Lembrando que, por mais que seja gerido por empresários, o Operário não tem o mesmo aporte financeiro
que, por exemplo, é colocado no Maringá. Então é um time que se destaca pela boa gestão. É um time que tem uma boa gestão com o que pode. Não é um time que, se é colocado dinheiro lá, revelia para conseguir as coisas. E dentro de campo, uma coincidência. A final do Paranaense de 2015, vencida pelo Operário, ele venceu o Curitiba nos 2 jogos na decisão. Partida de volta no Couto Pereira, com o Rui moendo 3-0 para cima do Coxa. Enfim, grande final. Mas, Bruno, você me deu um gancho interessante. Eu quero jogar essa batata quente para vocês. É claro que ainda restam 2 jogos para que saibamos quem vai faturar o título desse ano. Mas enfim, já que você falou no Iago Teles, artilheiro com 8 gols, quem nós poderíamos nominar como craque do Campeonato Paranaense 2025? Vocês pensaram? Eu acho que o Iago. O próprio Iago? O Teles? Não, Eu acho que Iago. acho que não. Eu vou ficar... o craque do campeonato tem que ser do time campeão, certo? Nem sempre é, mas é justo colocar. Então, se eu pudesse colocar alguém do Operário... Bosquilha? Bosquilha e do Maringá, o Moraes. Então, se for Operário campeão, acho certo ser o Bosquilha. Se for o Maringá, acho certo ser o Matheus Moraes. São jogadores que têm aí sido os principais jogadores das 2 equipes finalistas, então nada mais justo. Maringá eu discordo um pouco. Eu colocaria o Maranhão, acho. O Maranhão tem feito grande campeonato. O Maranhão começou bem mal, cara. Começou mal. Começou Ele bem mal. Mas ele deu uma injeção de ânimo agora no mata-mata. Após Copa do Brasil. a Copa do Brasil, né? Que ele voltou a balançar as redes lá, mas ele tava meio brigado com a torcida. Mas é uma boa também, o Maranhão. Mas boa. Mas A gente eu fala- acho que vai ser o Iago. Iago, são 3 bons nomes, assim. A tua resposta é válida, Bruno, porque, como eu disse, o campeonato ainda não acabou. Mas concordo contigo. Eu acho que o destaque, o melhor, o craque do campeonato, ele ainda pode surgir porque tem 2 jogos decisivos pela frente. Repetindo, dias 22 e 29, a final do Campeonato Paranaense. Operário e Maringá, Maringá e Operário de Ponta Grossa. Minha colocação do Iago é porque nem quando o Londrina oscilou, ele oscilou. Né? Exatamente. Ele foi um cara muito constante no campeonato. Quando o Londrina esteve mal, ele manteve a média dele. É. Eu acho que hoje o Iago ele é mais candidato. Tudo pode mudar depois desses 2 jogos, enfim. Iago Teles, então. O Moraes chegou a 6 gols no campeonato, né? Chegou. Tá na briga pela artilharia, inclusive, também. Pode chegar sendo artilheiro no final do campeonato, né? Teria que fazer. O Iago tem 8? 8 gols, mas são 2 jogos. fazer A 2 possibilidade é grande. Grande chance. Acho Grande chance. Vamos falar um pouquinho do time eliminado. O Atlético que em 2024 vivenciou seu centenário, começou a temporada com o Juan Carlos Osório, no ano passado. Falava-se muito em ganhar tudo em 2024. Ganhou só o Paranaense contra o Maringá. E ainda, para um ano difícil, teve uma queda para a Série B, que vai ser o próximo compromisso do Atlético. O Atlético tem Copa do Brasil ainda. Mas assim, pergunto para vocês. Tamanho do baque de uma queda para o Maringá na semifinal de Campeonato Paranaense poderia ser a garantia do único título do Atlético em 2025 também. Claro que tem Série B, mas a Série B ela não tem se mostrado fácil para ninguém. Qual que é o tamanho do baque para essa queda? Em casa, um 3-0 assim, sonoro, maiúsculo, contundente do Maringá. Eu acho que o Barbieri dá uma balançada, né? Talvez. Não começar bem a Série B, atender, ainda mais o Petralha que gosta de trocar um técnico, não tem paciência com ninguém. Ano passado foram 5 ou 6 treinadores ao longo do ano. O Barbieri ele teve muitos problemas ao longo desse campeonato, que foi um pouco da soberba, né? Ele sempre usava os outros times, ele sempre começava as coletivas dele falando, com todo respeito a tal time, mas o Atlético propôs mais, jogou mais, e aí sempre mudando o esquema. Ontem ele começou com 3 zagueiros, aí 5 no meio, com os 2 alas. Ele tinha um esquema que era no 4-3-3 e ele mudava, 4-4-2, 4-3-3, não lembro agora, mas ele ficou mudando muito esse esquema. E já tinha algumas reclamações dele por conta das partidas do Atlético fora de casa, né? Aquele empate contra o Azures que o Atlético quase perdeu, que se não fosse o Mikael teria perdido. Então as atuações do Atlético fora não convenceram. E aí você coloca também a questão dos jogadores que foram chegando, né? Durante o campeonato, que
o Atlético passou por uma reformulação. Você vê que na primeira rodada o Tomás Coelho foi um dos principais jogadores daquela vitória contra o Paraná. O Coelho saiu na terceira rodada. Exatamente. Então chegou outros jogadores, o Velasco, né, o Juliano que estava jogando ontem. Então o Atlético ele foi se remontando durante o Paranaense. Isso também é uma dificuldade muito grande para o Barbieri. Mas ele pagou um pouco pelo que falou, né? Pela soberba do Atlético, até endossada pelo próprio técnico. Me corrijam se estiver errado. O Atlético reclamou muito do estado do gramado do Willie Davis no jogo de ida da final. Reclamou. Aí me tomam 3-0 em casa no tapete dele. É vergonhoso. Vergonhoso. Né? E ontem o Atlético teve um certo. Eu tava vendo alguns lances do jogo. Teve algum certo. Criou bastante até, mas. Ao que dá a entender é que o Maringá foi melhor do início ao fim. A gente não conseguiu assistir o jogo, eu tava num jogo de bola lá com os amigos. Mas eu cheguei em casa na hora, quando falaram 3-0, eu falei, meu Deus. Fui ver os lances do Atlético. Pouco. Chances efetivas foram poucas. É um time pouco criativo, né? Time pouquíssimo criativo. Pouco criativo. Enfim, Atlético fora. Ele na classificação geral termina atrás do Londrina, né? Termina atrás do Londrina. Então é o Termina quarto colocado, Londrina terceiro. Nós temos então as duas forças do interior aí. Eu acho que eu já fiz essa pergunta para vocês, mas eu vou repetir. Diante desse cenário dos finalistas, time de Série B, time de Série C, quem é a grande força do futebol do interior hoje? O Maringá. Eu continuo com o meu palpite que seja o Maringá, por tudo que vem fazendo, pela Copa do Brasil do Maringá. O Operário costuma ter mais dificuldade. Tudo bem que o Operário é time de Série B, o ano passado quase subiu, né? Chegou na penúltima rodada brigando por acesso. Mas, pelo momento, eu mantenho o Maringá como o melhor time, a maior força do interior do estado. Eu acho que se for somar o conjunto da obra, hoje é o Maringá. Pegar desde lá de 2021 um recorte de 5 anos, é o Maringá, são 2 finais. O Operário é a primeira final que chega. 2 ou 3? A segunda, ele teve no Teve passado, 2 seguidas e teve uma em busca 2022, não teve? O Operário? O Maringá. O Maringá chegou a 3 finais desde 2020. 3 de 2020 pra cá, 2020, essa é a terceira e a primeira em 2014, quando ele foi superado pelo Londrina. Pegando o conjunto da obra, são 3 finais nos últimos 5 anos de Paranaense. Tem um acesso da D pra C e 2 chegadas à terceira fase da Copa do Brasil. O que para um time que não é divisionado, que não era, né? É muito grande. Eu acho que pensando nisso, hoje o Maringá é a principal força do interior. Aí entra elenco, entra também a divisão que tá, aí o Operário contrapõe, mas eu acho que hoje é o Maringá. Só pra gente voltar naquele assunto sobre melhores jogadores, aqui no SofaScore, que eles estão acompanhando o Paranaense. O Iago Teles tem uma nota 7,59, o Gustavo França tem uma nota 7,45, e aí o top 3 fecha com o Negueba do Maringá com 7,43. Boa lembrança. Nossa. E... O Negueba acho que foi mais regular que os outros jogadores. o Bosquilha tá em sétimo, uma nota média de 7,33, e o do Maringá eu falei o Moraes, né? O Moraes tá em 17º, a média dele é 7,8. É que o Moraes é muito gol, né? Mas participando de construção de jogo, Ele também recebeu críticas, assim, alguns questionamentos aí ao longo do campeonato. A torcida não gostava dele. Esse ano que ele começou a dar uma galgada. Mas Esse ano foi... É a redenção dele esse ano. Tem sido. Eu concordo com vocês, acho que o Maringá ele tem nos últimos anos, em termos de campeonato paranaense, uma trajetória mais sólida. Só recontextualizando um pouquinho a respeito do Operário, campeão em 2015, só que o Operário foi do céu ao inferno. Ele ganha o Paranaense de uma maneira contundente naquele ano, no ano seguinte ele é rebaixado. E ele demorou 2 anos para subir. 2 anos. Aí ele começou uma escalada diferente. Série D, Série C, Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que teve uma queda nesse período, voltou também. Da B pra C. Caiu ano retrasado, né? 2023? Não. 2022?
Não, eu acho que não. Eles subiram ano passado. Eu acho que ele teve uma queda, não lembro agora o Teve ano, uma mas ele queda. caiu pra C e voltou daí logo O no ano Operário? seguinte. O Operário, O sim. Operário voltou ano passado para O a Série B. Operário voltou. Ah, tá. Vocês estão falando na série Na- da caiu nacional, pra- né? é Regional. isso, aham, Tá isso. certo, tá certo. Nesse Aham, período, tá ele certo. teve essa ascensão, teve aquele baque, mas assim, vinha de uma sequência, acho que de 5 quedas consecutivas em semifinal de Campeonato Paranaense. De 2021 pra cá, sempre eliminando, sempre eliminado, sempre quatro eliminações seguidas. E agora conseguiu dar a volta por cima, então nós vamos ter uma grande final do Campeonato Paranaense. No banco de reservas, no comando das equipes, Jorge Castilho também mais gabarito que o Bruno Pivetti. Mais gabarito. Mais gabarito. Conhece muito mais o elenco que tem em mãos. O Pivete chegou esse ano no Operário. Muitas mudanças também. Então, sim, eu acho que o Jorge Castilho tem O um gabarito. Pivete eu acho que não tem a tamanha experiência do Jorge Castilho também. O Jorge Castilho, a gente pega o recorte dele no Maringá, mas os anos que o Maringá não Sim. tinha calendário, ele pegou outros times, se eu não me engano, ele conseguiu acesso Ipatinga. pro Ipatinga. Ipatinga no Mineiro. Isso. Então, eu acho que hoje é o Jorge Castilho. Inclusive, se for pegar um negócio no futebol paranense, pega os times do Campeonato Paranense, eu acho que é o principal treinador no Paraná hoje, é o Jorge Castilho. É ele e Abel Ferreira, os mais longevos no futebol brasileiro hoje. Exato. Pode ser. Eu acho o que é. Jorge, o Abel chegou no Palmeiras em quê? Em 21? Não, ele chegou já em foi, 20, foi campeão 20? da Libertadores 20. aquele ano já foi campeão da Copa do O Castilho Brasil. já tava no Maringá em 20. Já. Já. Foi o ano que ele subiu. Mas Os dois. se for ver, talvez se ele perder pro Abel é uma diferença Pequena, pouquíssima. pequena, né? pequena. Pouquíssimo. Enfim, grande final. Mudar um pouquinho de assunto, gurizada. Vamos mudar. Daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira, porque nessa quinta-feira tem a primeira partida do Brasil, partida na temporada de 2025. É um jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas. Grande duelo Brasil e Colômbia na Garrincha. Mas eu quero colocar em pauta uma outra situação. Campeonato Paranaense da Série Ouro de Futsal. Meninos, o que está acontecendo com o Cascavel Futsal? O único time de Liga Nacional que ainda não venceu no Campeonato Paranaense. Que taca, né? 5-2. Cara, eu não assisti o jogo. Não cheguei. Eu vi os gols do Foz, eu não vi nenhum dos gols do Cascavel. O Foz abriu 2-0, o Cascavel empatou, né? Chegou a Buscou empatar. empate no comecinho do segundo tempo e depois tomou o terceiro, e daí o quarto e o quinto foi em contra-ataque. A jogada suicida do goleiro Linha. Vai, perde a bola, isso. toma gol. Uhum. Enfim, cara, é um começo difícil pro Cascavel, né? A gente fala, é um time que não tem entrosamento e tal, mas nem um time tem entrosamento. Foz também teve uma reformulação Acho que maior que a do Cascavel. completa do elenco. O São Miguel, que o Cascavel penou aqui para empatar, tomou 5 do Somos Marreco 5 do lá Marreco. em São Miguel. Então, é um começo difícil, um começo que preocupa. Principalmente preocupa. O jogo com o Operário aqui é um jogo chave pro Cascavel, pensando na continuidade aí nas próximas rodadas. Eu acho que uma derrota ou um empate aqui com o Operário é uma tragédia em termos de relação do time com a torcida. Que mal começou o ano, Que né? mal começou o ano. No jogo contra o São Miguel, os caras já estavam cornetando já. Aí toma 5 do Foz, Eu que não ouvi perdia algumas- desde 2019. 16 jogos de invencibilidade. Então, de sequência, sem derrota. Jogos oficiais. Bárbaro. Enfim, Começo de ano difícil. E o David Adson corre risco, será? Se não conseguiu uma boa sequência em casa? não creio, não creio, Acho não que creio. A saída do Chioro ano passado foi porque o Chioro quis sair, né? Exatamente. O Cascavel não tem costume. O David é o quê? O quarto técnico na história do Cascavel? O quinto? Teve o Ney Vitor, teve o Cassiano. Cassiano, Lucas e o Lucas quarto. é o quarto técnico na história do Cascavel. O Cascavel não tem costume. Até na pior fase do Ney Vitor ele foi mantido. Exatamente. O Cassiano, naquele começo terrível dele, também foi mantido. Então, eu acho que não vejo uma perspectiva de troca, pelo menos não agora. Mas que venham as vitórias, senão a corda vai apertando. Exato. Enfim, sábado então tem Cascavel e Operário. Operário que mudou de casa esse ano, enfim, mas o Cascavel tem a chance de buscar. Mudou de casa? Ele tá como Operário São João, né? Sério? Não sabia. Não tá jogando em Laranjeiras, não. Não sabia. Ele foi mandar um jogo primeiro, a primeira rodada ele mandou aonde? Foi mandar em Shoppingzinho, cara. Mas São João Um jogo aonde? contra. Boa pergunta. Me ajude, Google, me ajude, Google. Enfim. Tem o Cascavel jogando então terceira rodada. Daqui mês que vem tem a estreia na Liga Nacional contra o Tubarão.
Jogo que deve ser no dia 15 de abril, no ginásio da Neva. O Paranaense foi dar uma pincelada, mas vamos falar de seleção brasileira. Vim com a camisa da amarelinha hoje. Vamos ver se a gente começa bem, mas é uma seleção brasileira que criou-se uma aura acerca desse primeiro jogo em 2025. Por quê? Porque na lista primeira do Dorival Júnior nós tínhamos a presença de Neymar. Logo depois ele é cortado, enfim. E mais uma vez o Dorival Júnior não conseguiu levar aqueles jogadores que ele julgava no primeiro momento de maneira ideal. Acertando ou não, ele tinha uma convicção para isso e ele teve que mais uma vez fazer trocas por conta de lesão. Claro, a de maior evidência foi, sem dúvidas, o corte do Neymar. Como é que deve se comportar essa seleção brasileira para 2 jogos dificílimos hoje? 9h45 da noite, um duelo contra a Colômbia, um confronto direto em termos de tabela de classificação. E na terça-feira tem a Argentina. Hoje tem que ganhar. Colômbia é obrigação ganhar aqui. Ah, mas a Colômbia é forte, não sei o que. É obrigação, tá jogando no Brasil, tem que ganhar. A Argentina lá já é outros 500. Mas hoje tem que ganhar e eu acho que o jogo com a Colômbia lá foi... O Brasil perdeu, né? Lá em... Perdeu. Gol do Luiz Dias. 2 gols do Luiz Dias. 2-1. Em 2 falhas bizonhas do Brasil. Enfim, é ganhar ou ganhar, cara. Ah, o Brasil não corre risco de ficar fora, mas, cara, pelo menos essa trajetória final aí de eliminatórias tem que fazer algo digno. Pensando em entrar numa Copa do Mundo, sonhando com algo. Se bem que a última vez que o Brasil entrou sem sonhar com nada foi campeão, né? Exatamente. 2002, 2001, um ano antes, conseguiu a classificação para a Copa do Mundo na última rodada, uma vitória sobre a Venezuela. E agora tava indo pra repescagem, né? Se não para der. repescagem. Essas 2 partidas de fase dessa data FIFA, a situação é essa. O Brasil ganhando da Colômbia, ele assume a segunda colocação de maneira provisória. Daí amanhã espera o jogo do Uruguai, espera o jogo do Equador. Agora, não pontuando nesses 2 clássicos sul-americanos, há um risco de terminar ali no 7º lugar na tabela de classificação. E vão restar 4 jogos das eliminatórias depois para definir as vagas da Copa do Mundo. É perigoso. E aí acorda perto. A tendência é fazer 4 pontos, né? Analisando o que o Brasil pode entregar contra uma Colômbia, o que o Brasil pode entregar contra uma Argentina, a tendência é fazer 4 pontos. Claro, tendo em vista o que os dois adversários também podem trazer de dificuldades para o Brasil. A Colômbia, ela é uma seleção mais nova, é uma seleção muito rápida. E a gente vê que o Brasil tem muitas dificuldades contra esses tipos de times. Até a gente viu a geração do Uruguai agora, uma geração nova. Veio aqui, o jogo foi em Brasília, né? Brasília. Muitas dificuldades para o Brasil. Foi um empate, mas o Brasil saiu com um resultado amargo, né? E o Brasil não consegue jogar contra essas seleções que antes o Brasil tinha uma certa facilidade. E isso nem colocando a Argentina, né? A Argentina, nos anos 2000, o Brasil tinha uma vantagem, né? Tinha uma vantagem contra a Argentina que agora começou a melhorar e, enfim, ganhou Copa e tal. Mas, pensando nesses dois confrontos, creio que o Brasil possa trazer 4 pontos e ficar ali em segundo, dependendo da combinação de resultados. 4 pontos, uma vitória contra a Colômbia e um empate contra a Argentina. Só que a Argentina, assim, eu pergunto pra vocês, até que ponto essa Argentina assusta? Lembremos-nos, uma Argentina que não tem Messi, e hoje teve o anúncio do corte do Lautaro Martinez também. Até que ponto ela perde, ela se mostra enfraquecida. A Argentina tem o Uruguai antes também, tem um jogo amanhã. O Messi perde muito, o Lautaro eu acho que não perde muita coisa. Não. O Uruguai que ganhou da Passa a ter Argentina. o Julián Álvares como grande nome hoje da seleção argentina. O Uruguai que ganhou da Argentina na Bombonera e foi uma seleção que trouxe muitas dificuldades para o time do Lionel Scaloni. Hoje, o Brasil não tem muita diferença para a Argentina. A Argentina não é aquela seleção que ganhou a Copa, é muito diferente, tem passado também por um processo de renovação. Mas a trinca de meio campo, Lo Celso, Paredes e Depou, continua a mesma. São 3 jogadores bem, vamos falar, mordedores, são jogadores fortes,
São jogadores que conseguem cadenciar bem o jogo e isso pode ser um fator para eles contra o Brasil lá jogando. Vai ser onde o jogo? Na Bomboneira também? No Monumental de Monumental. Nunes, terça-feira. Até deixar um convite aqui para quem nos acompanha. Edição da Gazeta do Paraná de domingo. Também vamos disponibilizar esse conteúdo no portal Gazeta do Paraná. Tô recordando um pouquinho, já que nós vamos ter Brasil e Argentina na semana que vem, pelas eliminatórias, os confrontos entre Brasil e Argentina em Copas do Mundo. Não foram muitos. Mas nós tivemos, assim, possibilidades de final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina em 2 ocasiões. Uma em 86, quando a Argentina foi campeã, e outra em 2014, quando a Alemanha ganhou da Argentina na decisão da Copa do Mundo. Enfim, essas curiosidades na edição do próximo domingo da Gazeta do Paraná. Gabriel falou do meio-campo da Argentina, o meio-campo que ao mesmo tempo que é muito técnico, é muito corporal, né? Muito Entra uma McAllister também, né? Do Liverpool, jogador do Liverpool também. McAllister. Tá certo. Meio-campo técnico e físico. Exatamente. Mas muito passa pelo voluntarioso Depou. Não, ele Ele é chato, né? Chato. É chato. E esse time da Colômbia, você tem muitos jogadores conhecidos aqui do Brasil também. ia te falar isso agora. O Richard Rios. Ele e o John Arias devem ser titulares, eu Os acho. palmeirenses estão... Tão bravo. O lateral do Bahia, será que vai ser titular também, Santiago Arias? Santiago Arias, ele vinha sendo titular. Só que no Bahia ele é reserva, né? Estranho isso. Aí tem Mas... Borré no banco de O reservas. Borré E o Carboneiro, acho que também foi como. O Carboneiro dele também foi Rames como. Rodrigues foi chamado? Não vi a convocação. Ele é craque de seleção, né? Ele Eu acho joga que muito Eu na acho que seleção. sim, acho que sim. Ele deve ter sido. E aí tem o Juan Quinteiro, tem o Luiz Dias, que é um jogador que Essa é a referência é hoje. a referência da Colômbia. do ataque da Colômbia. Colega do Alisson, de Liverpool também. E assim, é uma seleção rápida, é uma seleção, assim, não vai ser fácil pro Brasil. Mas dá pra conseguir vencer. Eu acho que o Brasil tem totais condições de ganhar da Colômbia em casa. Ainda mais com o apoio da torcida brasileira. E testar esse ataque novo, né? Com o João Pedro ali na frente. É um jogador que vem desempenhando muito bem lá na Inglaterra. Eu acompanho alguns lances dele no Brighton. Acho que é um atacante que pode ter esse ciclo dele até a Copa do Mundo. Porque é jovem, é rápido, sabe fazer gol, sabe como girar em cima do zagueiro dentro da área. É um cara que eu gosto particularmente e eu tô ansioso para ver ele no comando do ataque da seleção. Já que você falou em escalação, qual vai ser o trunfo do Dorival para aproveitar Rafinha e Vinícius Júnior juntos, que é um dilema para ele. Os dois têm assim características semelhantes em seus clubes e jogam pelo mesmo setor do gramado. Eu vi uma escalação hoje da seleção brasileira, não sei se é 100% correta, mas com o Rafinha com uma função de meio campo. Meio campista. É um problemaço para ele, né? Porque Mas vocês queriam ter esse problema? Sim, é ótimo, é um problema muito bom. Foi o que você falou. São jogadores de mesma. Assim, o Vini é até um pouco mais habilidoso que o Rafinha, só que o Rafinha. A temporada dele. Ele tem a Sensacional. conclusão final melhor, mais né? incisivo, né? Ele é um jogador mais que te dá mais opções, até mesmo fora da área, porque a gente vê o Rafinha vai jogar de meio campo, então dá indícios que ele pode ser um cara mais criador. Mas aí depende dele também, né? Se ele vai estar confortável nessa posição. É um problemaço. Eu espero que dê certo o Rafinha no meio. Ele já vinha tentando jogar no meio em alguns jogos do Brasil aí, né? Acho que até mesmo contra o Uruguai ele foi testado de meio. Não deu muito Acho certo. que contra o Peru ele foi meia também, se eu não me engano. Os 2 últimos jogos ali. E, bom, espero que dê. Espero que consiga se adaptar, porque Rafinha e Vini Júnior hoje não podem ficar fora do time titular do Brasil. Isso é fato. Aí o lado, como vão jogar, eles têm que se entender dentro de campo, porque são craques. Qual que é a ideia ali? Rafinha, Rodrigo, Vini, mais algum? E João Pedro. Só que daí o Rodrigo fazendo o flanco direito, o Vinícius Júnior dele na esquerda, flanco esquerdo, o Rafinha centralizado. Ele tentou E o João Rodrigo Pedro. também, né? Tentou. O Rodrigo não deu certo. Meu mano Joelinton joga? Foi convocado? O Joelito convocado. foi convocado, mas Fala pra você, reserva. Muito por fora da convocação de seleção. Não vi quase Deixa eu ver se eu achar essa provável escalação aqui, que eu já repasso atenção. ela pra vocês na íntegra. Mas eu, pelo que eu vi, Wanderson, provável titular na lateral direita. Não vou lembrar de cabeça todo mundo aqui, mas eu já acho aqui pra vocês. Wanderson. Wanderson. Na esquerda é o Guilherme Arana. Guilherme Arana. Guilherme Arana atua
Vamos lá, já tô abrindo aqui a E escala. a zaga é a zaga lenta de sempre. Marquinhos e Gabriel Magalhães, eu acho que são os dois zagueiros. Marquinhos que vem numa temporada meio. Apesar do PSG estar jogando É. bem, ele tem falhado bastante. Eu não- Fim de ciclo, né? Fim de ciclo. Fim de ciclo lá no PSG. Fim de, Eu não achei fim de essa provável carreira escalação. também. Daqui uns dias tá no Brasil aí jogando Flamengo. Mas, enfim, meio campo tem Bruno Guimarães, com essa conquista importante. Entrou pra história do Newcastle no fim de semana. Que vitória. É o Newcastle que não vai bem no campeonato inglês, né? A expectativa sobre o Newcastle é sempre maior, mas conseguiu esse título, Uma né? copinha Uma da Liga copinha. pra dar. Newcastle de brasileiros, Joelito, Joelito. Bruno Guimarães. Lembro que, não sei se tem mais um, mas Teve mais brasileiro que passou ali. mas Não é. sei se Por tá- enquanto é. Os é dois esses são referências Os dois titulares. de seleção, inclusive. E na partida contra o Liverpool de domingo, os dois com um partidaço. Gurizada, nosso tempo está esgotado. Bem rapidinho o papitômetro para Brasil e Colômbia. 2-1 Brasil. 2x1 Brasil? 1x0 Brasil. 1x0 Brasil. Vocês são comedidos, ó. 3x0 Brasil. 3x0 Brasil. E assim nós colocamos um ponto final no nosso Gazeta Esporte Clube. Desejo a vocês dois e a todos que nos acompanham um ótimo fim de semana. Porque Maringá. sabadão tem final do Campeonato Paranaense e essa decisão, o jogo de ida da final, vai ser um dos assuntos da nossa próxima edição, na segunda-feira. Clique lá, nos acompanhe. Até a próxima. Piuí!